Então vamos lá, eu convido você a abrir a sua Bíblia nessa noite no livro de Provérbios. Como eu já anunciei, nós vamos começar a exposição de Provérbios, esse livro de sabedoria, né? Tiago é o livro mais prático do Novo Testamento, é Tiago. Alguns chamam o livro de Tiago de o Provérbios do Novo Testamento, porque Tiago vai muito na prática, né? E Tiago, quem diz assim, quem não tem sabedoria, peça a Deus, né? E Deus deixou para a gente um livro de sabedoria, mais do que um até. O Provérbios é o livro de sabedoria. Uma curiosidade sobre Provérbios, ele tem 31 capítulos. Você lê um capítulo por dia, no mês de 31 dias, você vai ler o livro todo, né? Apenas lendo um capítulo por dia. E seria bom ler, meditar e praticar. E o meu desejo aqui é mostrar aos irmãos elementos da interpretação bíblica que facilitem a sua compreensão do texto, a fim de que você, quando se deparar com a leitura de Provérbios, e é claro, outros livros da Bíblia, tenha uma compreensão mais acertada, para que possa também praticá-lo. Nós vamos ler nessa noite os primeiros 7 versículos apenas, nesse texto que fala sobre o princípio, né, da sabedoria. Então diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 1, do 1 ao 7, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Esse versículo 7 é um dos versículos centrais de todo o livro. É também o versículo principal dessa leitura, e ele consegue resumir bem a ideia dessa primeira porção que nós acabamos de ler, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Nós vamos ter muitas informações, mas eu gostaria que elas fossem informações práticas, aplicáveis. Só a princípio, quero que os irmãos observem, quando ele diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, aqui também nós podemos ler sabedoria, né? Mas os insensatos, os que não têm sabedoria, desprezam a própria sabedoria e a disciplina. Essa palavrinha aqui, ela é uma palavra muito rejeitada nos nossos dias, né? Nós não gostamos da palavra disciplina, não gostamos. Ela soa de forma negativa. Há quem pense em disciplina só como punição. Eu estou sendo disciplinado, eu estou sendo punido. E realmente existe a disciplina corretiva, que é para corrigir erros. Mas disciplina aqui, nesse primeiro versículo que lemos, no verso 7, na verdade, diz respeito a uma rotina, metas estabelecidas e práticas planejadas. A disciplina aqui é basicamente assim: eu vou me deitar tal hora, eu vou me levantar tal hora, eu vou trabalhar assim, eu vou descansar assim, eu vou ter tempo de lazer. É um planejamento sistemático, aplicando-se, claro, os princípios da palavra de Deus. Então a disciplina aqui é aquela disciplina que a gente pode comparar a alguém que diz: eu preciso fazer uma dieta, e ele vai se disciplinar a comer
o que o nutricionista recomendar, a fazer o que o médico recomendar, dentro daquele programa, daquele planejamento. Então, a partir de hoje, não despreze a palavra disciplina. Disciplina é uma palavra boa. Os tolos desprezam, seja ela corretiva ou seja ela orientativa, né? Então hoje nós começamos a exposição desse livro, certamente um dos livros mais amados da Bíblia, né? Provérbios é um livro muito lido, amado, muito conhecido. Alguns chegam a dizer, é o meu livro predileto. Eu acho que é um dos meus prediletos, com certeza, não tenho dúvida disso. E quando nós conhecemos bem esse livro, nós percebemos que ele é uma espécie de mapa do tesouro. Ele nos mostra o caminho da bênção. Não só conhecer, mas praticar Provérbios, coloca a gente no caminho do bem, no caminho da bem-aventurança, no caminho da felicidade. A igreja brasileira precisa de Provérbios, precisa desse livro de sabedoria. Nós somos influenciados por pensamentos muito místicos. Ainda existem muitos crentes que pensam que vida com Deus é só vida espiritual, né? Só oração, só igreja. Provérbio mostra que vida de sabedoria é o dia a dia aplicado à palavra de Deus, é vivendo na palavra, caminhando na obediência à palavra. O conhecido pastor Hernando Dias Lopes diz que estudar Provérbios é matricular-se na escola da sabedoria, é mergulhar nas profundezas dessas verdades eternas e alargar a mente para entender as palavras de inteligência. Então eu quero que os irmãos venham comigo por essas estradas estreitas, né? Mas são estradas seguras, como diz que a vereda do justo, a estrada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E é isso que nós desejamos. A vida de sabedoria é uma jornada que só terminamos quando chegamos do outro lado. E você não pode ficar parado nessa jornada, você precisa avançar. A primeira orientação que eu quero dar aos irmãos é com relação ao gênero literário. Sempre que nós lemos um livro da Bíblia, é muito importante identificar que tipo de literatura é esta. Eu já ensinei isso aos irmãos, vou repetir. Nós não podemos ler uma narrativa, um jornal, por exemplo, um livro de histórias, da mesma maneira que a gente lê uma poesia. Não, são literaturas diferentes, tem interpretações diferentes, tem colocações diferentes. Então, o livro de Provérbios é um livro de poesias. A gente costuma chamá-lo, né, de sabedoria. É um livro de sabedoria, mas ele está dentro desse campo maior, onde a gente coloca ali os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, são os livros poéticos da Bíblia. E o livro de Salmos é mais poético, né? Ele nos ensina a adoração, nos ensina a oração, e o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, que nos ensina sabedoria. A palavra que mais se repete em Provérbios é sabedoria, né? Ele quer nos ensinar a ter uma vida de sabedoria. Nós, quando olhamos para Provérbios, precisamos então lembrar, né, que ele é um livro de sabedoria, poético, mas que a poesia hebraica não é igual à poesia da nossa língua portuguesa. Nós estamos acostumados com poesia de rimas, né, fonéticas. Nós achamos que poesia é rimar. Para o hebreu, para a língua hebraica, poesia são arranjos literários, na sua maioria feito em formas de paralelismo ou de comparação de um versículo ao outro. Então os irmãos vão perceber com muita clareza em Salmos, Provérbios, Jó, o paralelismo da poesia hebraica, que não tem rima, mas tem paralelo. Esses paralelos são de sinomínia, eles comparam,
Eles podem ser também de antítese, eles colocam contradições, ou de síntese, quando eles fazem um resumo. Mas o que é paralelismo? Não quero dar nó na cabeça dos irmãos, não. É quando um verso toca o outro, uma frase toca a outra, tratando do mesmo assunto, combinando as mesmas ideias, seja de forma de sinônimo, antítese ou síntese. Essa informação é importante. Nós lemos aí quem é o autor de Provérbios, né? Diz que Provérbios foi escrito por Salomão. Lembra de Salomão? O grande rei Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio que o mundo já conheceu. Não foi Einstein, foi Salomão. A Bíblia exalta a sabedoria de Salomão. Ele compôs 3.000 provérbios. Aqui no livro nós não temos nem 1.000, mas Salomão compôs 3.000 provérbios. Ele orou e pediu sabedoria a Deus, naquele sonho, na verdade, e o Senhor acrescentou a ele riqueza, paz, prosperidade. Esse livro foi escrito por volta do ano 900 antes de Cristo. Depois que Davi reinou, vem Salomão, mais ou menos aí no ano 900 antes de Cristo, e é nesse período que ele escreve o livro. Quem escreveu foi Salomão. Por que ele escreveu? Para quem ele escreveu? São informações também que nós precisamos levantar. Nós ficamos com a impressão que esse livro foi escrito de pai para filho. A expressão filho meu é muito comum em Provérbios. Filho meu, filho meu, filho meu. Então é como se um pai estivesse dizendo para um filho. Como Salomão era rei, nós entendemos que ele escreveu esse livro para os príncipes. O propósito de Provérbios era treinar a próxima geração de líderes de Israel, a fim de que o reino que já estava estabelecido não viesse a ruir, mas continuasse prosperando, obedecendo a palavra de Deus. Agora veja só, líder não é aquele que tem mais privilégios. Líder é aquele que vai à frente, dando exemplo e sendo modelo para os demais. Quando Salomão escreveu Provérbios para treinar a liderança, na verdade ele quer alcançar a nação inteira. Ele quer que a nação veja como que os seus príncipes governam, e a partir desse modelo que a nação também viva na sabedoria do Senhor. Agora, Salomão, apesar da sua vasta sabedoria, ele não foi perfeito. Se nós entrarmos aqui num julgamento de Salomão, muitos de nós vão, na verdade, condenar Salomão. Salomão termina a vida muito mal, né? Ele termina a vida acendendo velas, né? Fazendo oferendas para ídolos. Um homem que teve 1.000 mulheres, né? 700 princesas ou 300 princesas e 700 concubinas. Esse aí é o número das esposas de Salomão. Então ele termina a sua vida muito mal. Então Salomão, embora tenha ensinado muito sobre sabedoria e sido muito sábio, ele não foi um sábio perfeito, mas nós conhecemos um melhor que Salomão. Amém, queridos? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que Jesus praticou a sabedoria na sua perfeição. Paulo disse aos Colossenses que em Jesus estão escondidos os tesouros da sabedoria, em Jesus. Então é para Jesus que nós vamos olhar, é para a vida de Jesus que nós vamos olhar e observar como ele praticou essa palavra. Ele é o nosso líder, é Jesus que nós estamos seguindo. Dessa forma, o livro de Provérbios aponta para Cristo, o justo perfeito, o príncipe coroado rei eterno, aquele que vai reinar com justiça e equidade. Jesus é o nosso Salvador e o nosso modelo. Amém, queridos? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é que nós vamos crescer em sabedoria e graça. Preciso lembrar aos irmãos que sabedoria em Provérbios não é conhecimento, ou muito conhecimento. Tem pessoas que têm muita cultura, muito conhecimento técnico, científico, mas pouca sabedoria. Tem pessoas que têm quase cultura nenhuma, pouco conhecimento, mas são sábios no seu modo de viver. Salomão
nos ensina sabedoria em Provérbios, e a sabedoria em Provérbios é o jeitão de viver bem. Como ser feliz nesse mundo cheio de aflição. E é isso que Provérbios vai nos ensinar. Tiago, que é chamado Provérbios do Novo Testamento, diz que a sabedoria que vem de cima é a que nós devemos buscar. Ele diz sobre a sabedoria do mundo: esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca, pois onde existe inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3, do 15 ao 17. Então, sabedoria em Provérbios é o jeitão de viver bem, de lidar bem com as coisas. E tem uma estrutura para a gente compreender melhor Provérbios. Não sei se ela te ajuda muito, mas para quem gosta de identificar como é que o livro se divide, como é que ele se apresenta. Do capítulo 1 ao capítulo 9, nós vamos ver duas mulheres, a mulher sábia e a mulher tola. Então a sabedoria vai tomar forma de uma mulher, do capítulo 1 ao capítulo 9, e ela faz convites para que as pessoas venham comer na sua casa, né, a participar do seu banquete. Mas existe uma outra mulher, do capítulo 1 ao capítulo 9, a mulher imoral, que representa a insensatez, e aqueles que vão à casa da mulher imoral descem à sepultura, diz Salomão. Então veja só, do capítulo 1 ao capítulo 9, sabedoria e insensatez personificado em duas mulheres. Do capítulo 10 ao capítulo 14, o que nós temos são contrastes entre o sábio e o tolo. O que o sábio faz? O que o tolo faz? E aí, nos capítulos finais, do 15 ao 31, nós temos vários conselhos de sabedoria. Alguém perguntou assim: por que Provérbio não agrupou os assuntos em ordem? Por exemplo, por que quando fala de dinheiro, ali nos primeiros versículos que tratam sobre o dinheiro, por que não fala logo sobre o dinheiro e depois muda de assunto? Por que não sistematizou? Quando falou do adultério, por que não falou logo sobre tudo sobre adultério e depois mudou de assunto? Para que a gente pudesse, né, assim, eu quero estudar sobre dinheiro, como é que eu lido com dinheiro? Vou ler Provérbios do 1 ao 4, por exemplo. E alguém respondeu muito bem que, por que Provérbios não está sistematizado? Ele está assim, com os assuntos, ora toca na questão do dinheiro, ora toca na questão do adultério, ora fala da língua, do uso da língua, né? Provérbios trata muito sobre isso. Outra hora fala sobre o trabalho, sobre a preguiça, sobre buscar sabedoria. Por que ele está todo misturado assim? Alguém observou que a nossa vida não é organizada, sistematizada, mas é dinâmica. Vai ter dia que a gente vai começar o dia falando assim: rapaz, eu tenho que resolver essa questão aqui de dinheiro. Aí daqui a pouco a gente vai ter que ter sabedoria para usar a língua, daqui a pouco sabedoria para trabalhar, sabedoria para descansar. A vida não é bem ordenada, a nossa vida é dinâmica, cheia de surpresas. Então Provérbios nos ajuda a lidar com essas dificuldades da vida. Olhando aí para o texto que nós lemos, eu vou fazer algumas observações práticas. Nós vimos que são Provérbios de Salomão, que era filho de Davi, rei de Israel. E o propósito é ajudar você, que vai ouvir esse livro, que vai estudar esse livro, que lê o livro. O provérbio foi escrito para te ajudar a experimentar, a ter experiência na sabedoria e na disciplina. Sabedoria e disciplina são sinônimos. A leitura de Provérbios, conhecendo esse livro, vai te ajudar a compreender o que? As palavras que dão entendimento. Já viu aquele crente que fala assim: eu leio a Bíblia, mas não entendo nada? Está precisando conhecer Provérbios. O crente que conhece Provérbios, ele compreende melhor a palavra de Deus, ele compreende melhor a palavra que dá entendimento. Verso 3:
o Provérbios, a leitura do livro, vai te ajudar também a viver com disciplina, com ordem, com organização, respeitando as normas, a viver com disciplina e sabedoria, porque disciplina e sabedoria andam de mãos justas e vão levar você que vive com disciplina, sabedoria, a praticar, fazer o que é justo, direito e correto. Opa! Então, vida de sabedoria é uma vida de santidade, de prática de justiça, de prática daquilo que é direito e correto. Verso 4, provérbios ainda ajudarão a dar prudência aos inexperientes, jovens, inexperientes, crianças, adolescentes, quando leem provérbios, ganham prudência. Certamente esse foi o livro que eu mais li na minha juventude, Provérbios. O livro que eu mais li na minha juventude. E eu fico com a impressão que eu estou precisando ler mais, né? Eu ainda li pouco ainda. Provérbios é uma mão na roda, irmãos. Ele ajuda o inexperiente a ter prudência e ele dá conhecimento e bom senso aos jovens. Já viu aquele jovem insensato? Eu vou falar assim, desculpa se eu errar, né? Brinco na orelha, desculpa, Léo já usou brinco na orelha, né? Tirou, né? Estou pintando um quadro aqui, né? Brinco na orelha, tatuagem, cabelo pintado de um monte de cor, e que vai andando na rua assim, bermudão caído, né? Mostrando as cores da cueca, sem camisa. Você olha para aquele jovem, o que você pensa daquele jovem? Quando você vê esse jovem que eu acabei de falar, insensato. Não fica com a impressão? Se ele não for, ele disfarçou muito bem, que ficou com a cara de ser um insensato. Eu não quero julgar pela aparência, não, estou falando de uma coisa que você olha assim, você dá aquela impressão, né? A aparência muitas vezes é que fala mais alto. Então, provérbios dá bom senso aos jovens. Você olha para aquele jovem, quantos anos tem essa criança aí? Né? Que rapaz sensato, que rapaz discreto. Quando alguém procurou, lá no dia do rei Saul, eles queriam alguém para tocar, para que o demônio de Saul se acalmasse. Alguém falou de Davi: conheço um jovem bom de música e o cara é sensato. Davi era um jovem, um excelente músico, mas era conhecido por sua sensatez. Aquele jovem discreto. Agora você imagina, eu pintei o quadro aqui de um adolescente, né, de 15 a 16 anos, andando por aí assim. Agora, quando você encontra esse adolescente com 45 anos, meu filho, ó, né, porque tem uns adolescentes de 45 anos desse jeito aí, morando com o pai e com a mãe ainda, né, de cabelo pintado, bermudão, isso, aquilo, outro, 45 anos, adolescente ainda, que Deus nos livre, né? Então, Provérbios vai dar sabedoria aos simples, e também vai aumentar a sabedoria dos sábios. Olha o verso 5, se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para quê? Para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então, o resumo da sabedoria consiste aqui no temor do Senhor, né? O princípio aqui não é o primeiro passo, mas é o caminho, é a jornada. O princípio da sabedoria, a jornada da sabedoria é temer a Deus. Não é ter medo, mas aquela reverência amorosa que nos leva a um relacionamento. Eu temo a Deus. Então, como os puritanos diziam, eu quero viver coriam Deo, na presença de Deus, porque eu temo o Senhor. Essa sabedoria é que vai nos dar aquele jeitão de viver. Como usar bem a língua, desafio, né? Ninguém tem problema com isso, né? Com o uso da língua, né? Ninguém enfrenta esse desafio. Como usar bem a língua, como usar o seu dinheiro, como usar o seu tempo, tudo isso Provérbios vai nos ensinar. Como casar bem, como permanecer casado, como fugir das armadilhas do adultério, tudo isso Provérbio vai nos ensinar. Irmãos, nós temos essa oportunidade, né,
Enquanto o sábio anda no temor do Senhor, o louco despreza a sabedoria e a disciplina. Qual caminho você escolheu? Qual caminho você vai andar em 2023? No caminho do sábio ou no caminho do louco? Louco aqui é aquele que se julga mais sábio do que Deus e despreza a palavra de Deus. O louco substitui a visão de mundo que vem da palavra por sua própria visão. O louco vangloria-se no seu saber, escarnece do ensino que emana da palavra de Deus. O louco assenta-se no tribunal e julga Deus, em vez de se humilhar e obedecer a sua palavra. O sábio é aquele que tem consciência de que deve viver na presença de Deus, governado pela verdade de Deus, sabedor de que terá de prestar contas a Deus. O sábio não se estriba em seu próprio entendimento, em sua riqueza ou mesmo em sua força. Sábio é aquele que reconhece sua dependência de Deus e anda humildemente com o Senhor, longe de vangloriar-se de seus feitos, de aplaudir a si mesmo, de satisfazer todos os desejos do seu coração. Ele afasta os seus pés do mal para viver para o inteiro agrado de Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Algumas aplicações aqui finais. A primeira delas é que nós devemos ser mais diligentes na busca da sabedoria. Sabedoria não cai do céu, irmãos. Você até pede a Deus, mas você busca. O provérbio vai mostrar para a gente que sabedoria é como cavar atrás da prata. O ouro você acha na superfície, mas a prata só nas minas, que você tem que cavar. Então não desperdice a oportunidade de conhecer melhor o livro de Provérbios. Venha às quarta-feiras, venha estudar esse livro junto conosco. Segunda aplicação: além de estudar o livro, de conhecê-lo, peça graça e força a Jesus para colocar esse livro em prática. Sim, nós precisamos praticar o livro de Provérbios. Terceira aplicação: entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, prefira a sabedoria de Deus, que o mundo vai dizer assim, loucura, nós não fomos criados por Deus. O mundo vai dizer, nós viemos do macaco, mas Deus diz, nós fomos criados por Ele. E aí? Prefira a sabedoria de Deus. Quarto e última aplicação: vamos cultivar o temor do Senhor. Vamos cultivar o temor do Senhor. De tudo o que você faz, pensa, fala, você vai prestar contas a Deus. Tema o Senhor, tema o Senhor. Oremos. Senhor, obrigado pela oportunidade de nos debruçar sobre esse livro tão rico, capaz de nos fazer mais parecidos com o Senhor pela fé, Senhor. Pedimos que o Senhor nos auxilie nessa jornada, que nos faça próspero e que cada um de nós que se dedicar a conhecer e praticar esse livro possa experimentar uma vida mais sábia. É o que nós te pedimos no nome de Jesus e agradecemos. Amém.